tema que ganhou força, especialmente nos anos de pandemia, a saúde mental, ela é frequentemente objeto de estudo pela academia. A CBN Vitória vai conversar hoje com a psicóloga pesquisadora Bárbara Demarque, que por experiências pessoais, ela resolveu estudar o impacto das práticas manuais, como o crochê, por exemplo, na vida das mulheres e jovens. Ainda que atividades como o bordado estejam sempre associadas ao universo mais doméstico, mais feminino e até mais velho, essas técnicas vêm ganhando cada vez mais espaço, principalmente por conta das redes sociais. Exatamente sobre este assunto que eu vou conversar agora com a própria pesquisadora, a Bárbara Demarque, uma de nossas convidadas nesta manhã. Ei, Bárbara, bom dia. Olá, bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, viu, pela sua gentileza e participação. Me conta um pouco desse trabalho. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu que agradeço, viu? Assim, é um prazer falar com você. E ainda mais de um tema assim, que é tão especial para mim, né? Sobre o qual eu me debrucei 4, 5 anos aí do doutorado, né? Então, assim, esse trabalho, ele é a pesquisa que deu origem, né, à minha tese em psicologia, lá na UFES. E eu gosto sempre de falar que é um trabalho, assim, que tem uma relação afetiva, uma conexão muito grande comigo, né, com a minha vida. Então, assim, eu desenvolvi esse trabalho, né, aí no auge da pandemia. Comecei ali em 2020, a gente foi até 2024. Aham. E a ideia foi pesquisar um pouco, né, assim, tentar trazer dados mais objetivos de uma coisa que a gente considera socialmente tão subjetiva, né, e até de menos valor, né, que é a prática das artes manuais, né? E aí você citou o crochê, mas a gente tem os bordados, né, o macramê, né, o tricô, vários outros tipos de atividades, né? Que delícia. É Isso uma já é delícia mesmo. conhecido, né? Particularmente, a gente tem um histórico aqui das nossas mães e avós, né? Que depois que os filhos crescem, tomam rumo, elas iam, né? Pro tricô, pro crochê. E era uma tentativa aí de manter a mente ocupada, não era? Isso, e é legal você falar isso, né? Porque acaba trazendo a ideia que a gente tem, né, socialmente, de que as mulheres mais velhas, né, e vamos destacar que tem um gênero, né, mulheres, a gente raramente fala de homens, né, Aham. de que elas precisavam se ocupar, né, principalmente se aposentadas, né, e ter, assim, uma atividade durante o ócio, né, justamente porque tinham perdido, por exemplo, que você citou, papéis sociais, né, Isso como aí. ali de mãe, de trabalhadora, né, então mulheres que estavam tentando se reorganizar, né, na vida. Só que é interessante, Fernanda, porque assim, a pesquisa vem justamente trazer esse olhar de que essa atividade, ela é produtiva, ela não é só uma atividade de ocupar um tempo, sabe, por ócio, e ela tem diversos benefícios, e para pessoas, né, não só mulheres de diversas idades, né, então um pouco a ideia é tirar esse estereótipo de gênero e de idade e de uma atividade que tem menos valor, sabe, para a gente ver que isso produz qualidade de vida, produz saúde mental. Muito bom, vamos quebrar muros. Seu público-alvo, então, é a partir de 20. Olha que legal isso. Isso, então, eu estudei mulheres, né, ali que a gente considera mulheres adultas jovens, né, de 20 até 40 anos, para desassociar um pouco disso que a gente veio conversando, né? Aham. Então, eu pesquisei 151 mulheres de todo o Brasil, né, a gente teve representação de todas as regiões, que tinham as artes manuais ali como um hábito, né, como uma coisa regular na vida. E aí a ideia foi Mas era a atividade investigar, fim delas? não necessariamente. Ok. O que a gente viu foi que para metade delas tinha ali um valor, né, de renda mesmo, né, econômico, e para outras não, era como lazer, né, passatempo, né, que é um nome ruim, mas é o que a gente costuma falar, né? Aham. E aí, o que a gente viu, assim, foi que essas mulheres têm altos níveis de bem-estar, né, de prazer, que essas atividades trazem qualidade de vida para elas, que trazem uma série de benefícios, né, que vão na contramão do que a gente geralmente acredita, a gente perpetua, né, de que as manualidades elas vão se encerrar no produto, né, no valor econômico ou estético delas. E não é, né? A gente vê que tem toda uma complexidade, que isso envolve uma série de questões psíquicas, emocionais, né? De sensação, pensamentos, enfim.
Elas têm um tempo médio de atividade manual ao longo do dia? Olha, Fernanda, na minha amostra, né, nessas 151 mulheres, eu estabeleci um critério porque eu não queria mulheres que fazem uma vez ou outra, né? Então eu defini pelo menos 2 horas e 30 por semana, e aí o que eu vi assim, elas se dividiram bastante entre quem faz até 4 horas por semana, que aí geralmente são as mulheres que fazem como lazer, né? E quem faz por mais de 10 horas, que aí são as mulheres que têm as manualidades como trabalho, São né? as empreendedoras, né? Exato, isso aí, que tem tudo a ver com o que você falou das redes sociais, né? Porque são empreendedoras que acabam divulgando o seu trabalho justamente por meio da internet, né? E o que elas produzem? Me conta, Bárbara. Olha, de tudo, assim, né? Peças de vestuário, peças de decoração, né? Então, assim, bolsas, roupas, também coisas para dentro de casa, né? Para o dia a dia, tudo. Mas, assim, o que eu acho que é válido colocar é que ela não é só a peça, sabe? Não é só o produto material ali. Porque na medida que elas estão produzindo um bem, né, independente de que bem seja esse, elas estão se produzindo, sabe? Porque tem Uhum. um fazer que é fazer a si mesmo, assim, que é se conhecer, que é trabalhar as emoções, que é, por exemplo, se acalmar, relaxar, né, experimentar bem-estar. Então, eu gosto sempre de destacar isso, assim, que a gente olha muito para o produto, né, mas a gente tem que olhar para esse processo, não só para o que tem no final. Essa é uma das minhas dúvidas, né? Elas chegaram aos trabalhos manuais por afinidade, por histórico da família, ou elas buscaram isso como uma forma de se autorregular? Então, eu não tenho essa informação de todas, mas o que eu posso te afirmar é assim: boa parte dessas mulheres, quase metade delas, chegaram às manualidades por conta da pandemia. Né? Então, assim, essa prática artesanal veio como uma possibilidade, né, disso mesmo que você falou, de uma autorregulação emocional, né? Então, de um cuidado delas mesmas, né, num momento de exceção, né, num momento de crise que a gente passou há pouco tempo, né? A gente sabe como foi extremamente, né, negativo para a gente, de muita ruptura, né, muitas Uhum. perdas. E aí elas vêm assim, ou retomando essas práticas. Algumas eram mulheres que já faziam, mas que tinham parado por algum motivo. Aprenderam ali principalmente na infância, né? Como você falou, lá com as avós, com as mães, mas não deram mais bola para isso. E outras tantas, né, aprenderam justamente por meio da internet na pandemia, porque tinha uma necessidade de fazer algo para não enlouquecer, né? Aham. Diante E até daquela de coisa criar de renda, né? Exato, exato, as duas coisas, né? A gente não podia sair de casa mais, a gente precisava fazer alguma coisa dentro de casa para nossa saúde e precisava garantir também as finanças de alguma forma, né? Exatamente. Bárbara, e como é que o cérebro age, né, diante de uma atividade manual? Então, vamos lá. Age de muitas formas, né? A gente tem uma série de pesquisas aí, né, que falam dessa modulação, da liberação de hormônios mais associados ao prazer, né, ao bem-estar. E tem coisas importantes aí também, porque o cérebro, ele começa a ter possibilidade de novos aprendizados, por exemplo, né? Uhum. Porque quando a gente faz uma atividade manual, a gente vai se desafiando, né? Porque a gente começa sem saber, e aí, mesmo que você saiba muito, você começa a se dedicar a projetos diferentes, mais complexos, né? Então a gente fala assim que também é um trampolim, assim, né? Algo que tipo impulsiona, te motiva para aprender, inclusive, outras coisas. Então tem aí a gente pode falar até de uma neuroplasticidade, né, do cérebro. Ele faz novas conexões, né? Isso. E não só a questão do cérebro, né? Assim, mas a gente pode também falar da questão emocional, né? De como a gente se sente motivado, né? Assim, a gente vai tendo um combustível, uma energia para fazer novas coisas, né? Para cuidar mais da gente, né? Assim, para se desafiar um pouco mais, né? Então, sempre nesse sentido, assim, de que, em resumo, a gente promove saúde, né? A gente promove saúde e a gente cuida também, né? Uma forma também de cuidado de um certo sofrimento, né? Assim,
Às vezes a gente está numa situação de angústia, né? E saber que ir lá lidar com fios, com agulhas, né? Tecer, nos acalma também é uma ferramenta muito poderosa, né? Sem dúvida alguma, né? Elas não eliminam a terapia, né? Mas elas Isso. auxiliam, podemos dizer assim, nessa busca pela qualidade? Ótimo, isso é muito bom você chamar a atenção disso, Fernanda, porque assim, geralmente a gente ouve, né, as pessoas falando, por exemplo, a academia é minha terapia, né, Aham. o bordado é minha terapia, correr é minha terapia, né, e aí, assim, a gente precisa diferenciar as coisas, né, elas têm muita relação, sem dúvida, né, mas são processos e intenções diferentes, né. Então, assim, na terapia, a gente vai sempre falar de uma intervenção que visa o cuidado, né? Que visa elaborar, ressignificar experiências, né? Sobretudo a partir de um sofrimento, né? De situações difíceis da nossa vida, né? Aham. Mas que vai ter técnica, né? Que vai ter ética, que vai ter um profissional ali para te acompanhar, que vai se dar num relacionamento, né? Por exemplo, ali o seu terapeuta, o seu psicólogo e você, né? Tem um contexto clínico ali envolvido, né? Quando a gente fala de terapêutico, a gente está querendo dizer de uma coisa que nos faz bem, mas que se relaciona à qualidade, à característica de um recurso, de um instrumento, né? De uma atividade que permite que a gente se expresse, né? Que a gente fale das nossas emoções, e dos nossos sentimentos, assim, que a gente tenha acesso ao nosso mundo interno, né? Ao nosso mundo subjetivo. Então, assim, as coisas estão relacionadas, né? Mas elas são diferentes. E aí é legal colocar isso, porque às vezes assim, a gente vê pessoas, né, em quadros depressivos graves, né? Ou pessoas, por exemplo, com burnout, com outras questões de saúde, que se resumem à busca por uma prática, né, artesanal, ou uma atividade física, ou qualquer outra coisa, né? Uhum. E aí, assim, é importante, sem dúvidas, mas não pode se ser só isso, né? A gente precisa ir de terapia com psicólogo, às vezes terapia medicamentosa, né? Com psiquiatra. Então, é legal fazer esse alerta, né? Para quem está ouvindo a gente. Isso aí. Ô, Bárbara, e quando a gente fala de trabalhos manuais, a gente citou aqui o crochê, o macramê, né? Tem o tricô, e Uhum. tem também a cerâmica, tem a pintura. As pessoas têm que se Sim. encontrar, né? Exato, isso, Fernanda, ótimo. Assim, eu estudei práticas manuais com fios, né? Que é como eu chamo. São, Aham. né, bordado, tricô, macramê, enfim. Mas é legal a gente ampliar o olhar, né? Para os benefícios que essas outras práticas, outras atividades trazem. Mas com essa ressalva que você tem, né? Precisa ter sentido, sabe? Precisa ligar com a gente, conectar. Porque Uhum. senão vai ser mais uma fonte de ansiedade, né? De preocupação ou de estresse. Então, eu sempre gosto de pensar assim: a coisa ela tem que fazer laço comigo, sabe? Até porque a gente só vai continuar uma atividade, né? Empreender energia, tempo, esforços, se aquela coisa fizer algum sentido pra Isso aí. gente. Né? Que seja, por exemplo, que a gente já mencionou, né? Isso me traz muitas memórias afetivas, as minhas avós, as minhas mães faziam. Ou, isso me desperta muita curiosidade, né? Isso me encanta. Então, assim, é nesse tipo de coisa que é legal a gente investir. É isso. Tem que ter uma relação direta aí com o próprio bem-estar, porque senão a gente está de novo, né? Tentando uma fuga. E isso, senão não produz bem-estar, né? Vai fazer o movimento contrário, porque vai te deixar mal, vai te deixar preocupado, vai te deixar tenso, né? Aí não vai trazer relaxamento, não vai trazer isso, né? Não vai ter esse caráter terapêutico que a gente comentou, né? Isso. E com seu estudo cientificamente, então, comprovado o quanto que isso faz bem pra gente. Isso, o quanto que essas atividades elevam o nosso bem-estar, né? E aí entendendo o bem-estar, como a gente ter relacionamentos positivos, né? Como a gente ter um sentido de vida, como a gente sentir emoções, né, positivas. E como que isso também, que é uma coisa muito interessante com que eu trabalho, como que isso aumenta o flow. Não sei se você já ouviu falar de flow. Já, vamos explicar para os nossos ouvintes? Vamos, com certeza. Até porque, assim, hoje em dia a gente fala muito em flow, né, no dia a dia, mas as pessoas não necessariamente usam com o mesmo propósito, né, com o mesmo entendimento que eu uso na pesquisa, né? Então, assim, flow é um termo em inglês para o fluir, né, para o Uhum. fluxo. E a gente fala muitas vezes, né, tal coisa está fluindo, assim, a coisa está acontecendo, né, um pouco por aí.
O flow é um conceito da psicologia positiva, né? Que é assim, foi a lente teórica, a perspectiva que eu usei para fazer essa pesquisa, né? Que é uma psicologia que ela não se centra nos déficits, nos sintomas, né? Que é aquela coisa mais tradicional da psicologia, mas ela tem um olhar mais holístico, assim. Ela estuda essencialmente o bem-estar, a felicidade, né? O que torna a vida significativa, Com né? imersão, né? Isso também, isso aí. Aham. E assim, as nossas virtudes, as nossas potencialidades, isso aí, que vão trazer uma imersão nas atividades e algum nível de prazer. E aí o flow, então, ele é um conceito, né, dessa psicologia que eu estou dizendo, e eu sempre brinco, assim, porque ele foi cunhado por um psicólogo de um nome muito difícil, mas também um nome muito bonito, assim, que foi o psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi. E aí é um psicólogo que morreu há pouco tempo, né? Então a gente está falando assim de uma teoria que de alguma forma também é contemporânea, né? Aham. E o flow, então, ele diz respeito a uma experiência mental positiva, né? Assim, aquela sensação que a gente tem de que a gente está fazendo alguma coisa sem esforço, de que a coisa realmente está fluindo, Muito bom né? isso. Como muito bom, é bonito, né? Porque assim, a gente vive isso no dia a dia, mas às vezes não identifica, né? Assim, não consegue. É legal porque a gente vê uma coisa que a gente sente que tem um nome, tem uma explicação científica, né? E aí, então, assim, a gente está falando de uma harmonia, né? Aquele momento que a gente vive uma harmonia entre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja, né? Tá tudo de fato no fluxo, né? Uma das possibilidades, então, é alcançar esse estado, né? Essa experiência ótima, por meio das manualidades, né? Que é o nosso foco aqui. E Muito aí é bom. legal, Fernanda, porque assim, eu comecei falando um pouco com você da questão do processo, né, do produto, que não é só o produto que importa, enfim. Quando a gente está em flow, a gente está se sentindo grato, motivado, recompensado pelo que a gente está fazendo. Então, pelo processo ali, e não necessariamente pelo produto, percebe? Tome hormônio bom sendo liberado nisso, né? Exato, exato. Felicidade mesmo, né? Aham. Bem-estar, é isso mesmo. Que também a gente pode experimentar, como você falou, na cerâmica, na dança, no esporte, né? Em outras atividades. Excelente, Bárbara. Foi um prazer enorme te conhecer e conhecer um pouco mais da sua tese de doutorado. A Bárbara Demarque, nossa convidada, ela é psicóloga, é pesquisadora da UFES e hoje a gente falando sobre como os trabalhos manuais, né, trazem, sim, qualidade de vida. Isso é pesquisa, é ciência e a gente está dividindo com vocês. Já Isso te aí. aguardo para uma próxima, hein? Ah, que isso, fica à disposição. Eu que te agradeço. E eu queria falar só uma última coisa, Fernanda. Pois não. A partir da tese, a gente fez uma cartilha falando Olha, justamente dessas relações aqui, do flow, do bem-estar, da qualidade de vida com as práticas manuais, né? Então, se os ouvintes tiverem interesse também, esse material tá rodando aí, tá disponível, viu? onde que a gente encontra a cartilha? A gente encontra no meu perfil do Instagram, tem o Pode falar. link, né? Que é o barbara.f.demarchi. E aí esse Demarchi é Demarchi, mas a gente também tem lá no repositório na biblioteca da UFES. E também eu posso compartilhar aí com você, se tiver alguma forma né, de colocar aí no site da rádio, tudo está disponível. Excelente, ó, já estou me movimentando para deixar esse manual prontinho no site da rádio assim que acabar essa entrevista. Legal, brigadão, viu? Um abraço, Eu é que Fernanda. agradeço. Um bom dia para você, Bárbara. Igualmente, até mais. Até mais.